parte da tarde nós falamos sobre os altares, né, os 5 altares que a Bíblia descreve, né, a nossa vida de devocional, o nosso sacrifício a Deus, as nossas orações e intercessões, né, o nosso testemunho, né, e principalmente o nosso relacionamento no ministério. Então, são os 5 altares, né, o altar do sacrifício, o altar do incenso, o altar do templo, o altar do trabalho e o altar do Pentecostes. À noite nós falamos sobre o tribunal divino, né, o papel de Deus, o papel do diabo, dos demônios, o nosso papel e o papel de Jesus, em todo esse processo de leis que Deus estabeleceu. E hoje, na parte da manhã, nós vamos falar sobre as 7 heranças de Deus. É uma aula assim riquíssima de conceitos e princípios. É uma aula que nós usamos também para trabalhar o ponto de mapeamento de uma pessoa. Nós falamos ontem à tarde que a base do nosso trabalho é Gênesis capítulo 1, verso 1. No princípio Deus criou os céus e a terra. E essa aula das heranças, ela é assim, eu sou apaixonado. Eu gosto, toda vez que eu vou dar essa aula, que eu vou estudar, nós sempre estamos afinando mais a ferramenta, aprendendo mais, Deus sempre trazendo mais revelações. A prática acaba levando você, né, a uma excelência, e a gente já desenvolveu ela nos últimos 2, 3 anos, e ela tem sido assim, uma ferramenta assim, para trabalhar conceitos de Deus, leis, né, os pontos de mapeamento. Ela é parte de uma matéria de uma das escolas nossas, chama-se Técnicas de Libertação, onde nós trabalhamos todo o ponto de mapeamento da vida de uma pessoa. E essas heranças, essas 7 heranças, elas servem assim, essa ferramenta, não só para mapear uma pessoa, mas também até para mapear uma nação. A gente consegue assim, desenvolver todo esse potencial de conhecimento. Tá? Então pega a sua Bíblia, nós vamos falar sobre as 7 heranças de Deus. Acredito eu que não vá ter tempo hábil para nós falarmos às 7 da manhã. É uma aula, uma matéria, assim, por baixo, nós vamos precisar de 2 dias para falar sobre cada uma delas. Eu vou tentar colocar no máximo aqui as primeiras 4, que é a extrema responsabilidade dos pais sobre a vida dos filhos. Tá? Pode acontecer que durante as aulas aqui você comece a lembrar de algumas coisas. É natural ter crise quando você começa a falar desse assunto. Né? O Woody, quando teve essa aula, ficou 3 dias em crise. Né? Não comia, não dormia. Né? Pra mais. Mas assim, até emagreceu. Né? Mas, essa aula, assim, essa matéria é muito gostosa. Assim, é muito boa. Você descobre, você vê Deus assim de nossa, fica apaixonado. Então, vamos trabalhar aqui as 7 heranças de Deus. Então são elas: a herança da concepção, a herança da gestação, a herança do nascimento, a herança da infância, a herança da juventude, casamento e, por fim, velhice. São 7. A psicologia chama de 7 fases. Tá? Algumas religiões aí chamam de 7 ciclos. Alguns terapeutas familiares trabalham de ciclos sistêmicos de vida. Né? Como nós trabalhamos com o pastor Código coloca 7 fases. Né? Eu gosto de colocar como 7 heranças. Eu uso muito assim um ponto de gráfico de mapeamento dele, nós vamos ver aqui. Nós trabalhamos ali com a equipe da EFOL, então quando eu desenvolvi, assim, eu usei muito esse material, onde nós aprofundamos. Então, anote bastante, precisa anotar bastante coisa aí. Eu sugiro que você já prepare os seus pontos
E nós vamos trabalhar essas situações. Então nós vamos começando aqui, irmãos, nas 7 heranças. Para nós entendermos esse ponto, nós precisamos entender que Deus estabeleceu padrões para todas as coisas. Tá? Tudo na criação, tudo, sem ser exagerado, tudo, Deus assim, Ele estabeleceu limites. Nós falamos um pouco disso ontem. Tudo tem padrões. Um padrão estabelecido, ou seja, tem um início, um fundamento proposto e existe um limite para que as coisas aconteçam. Um exemplo, nós falamos um pouco antes sobre o padrão do luto. Lembra que nós começamos ontem? Qual é o tempo de luto de uma pessoa? A Bíblia fala que assim, o máximo que nós achamos ali na Bíblia não tem um tempo mínimo, mas tem um teto. O máximo que nós achamos ali para chorar o luto de uma pessoa são 70 dias. Tá? É quando você vai ver lá quando José morre, e por ele ser uma autoridade assim, de destaque, a Bíblia diz que eles plantearam a morte de José 70 dias. Tá? É um tempo assim, árduo, 2 meses e meio praticamente aí, chorando. Dá tempo, de passar ali muita coisa, 70 dias. Em Deuteronômio capítulo 30, verso 8, você vai ver que os filhos de Israel choraram 30 dias a morte de Moisés. Então, esses padrões, esses padrões, nós temos que respeitar, e Deus estabeleceu isso para que não vire uma idolatria da morte. Tá? Muita gente assim, investe, assim, quer conhecer, vai conhecer as pirâmides lá do Egito. O que são as pirâmides? São túmulos, nada mais do que túmulo. Aquele sistema exagerado de Faraó para construir uma tumba. O que eles fizeram? Uma pirâmide. Aí eu costumo brincar com o pessoal, você quer ver morto? Vai no cemitério. Você não precisa ir lá no Egito. Vai aqui no cemitério de Nova Verde, no cemitério israelita ali, entra lá, naquelas catacumbas lá, fica lá. Então as pessoas vão, assim, desculpa, mas sendo bem simplório, o que é as pirâmides? São túmulos dos faraós. Então você vai perceber assim que Deus ele julgou essa idolatria da morte, até mesmo lá no Egito, devido assim eles adorarem, até mesmo a idolatrarem a morte. Deus subjugou esse ídolo deles, esse desejo maluco de idolatrar a morte. Então Deus estabeleceu um padrão para isso. Vamos fazer do mundo uma idolatria, uma falta de posicionamento, uma indolência, uma procrastinação. Você vai ver que tem pessoas assim que estão vivendo aí anos e anos de luto, não reage mais, não vai mais para frente. Curiosamente, assim, quando você estuda Gênesis capítulo 11, que Deus chama ali a família de Abraão para ir embora para Canaã, a Bíblia descreve que um dos filhos do pai de Abraão, Tera, chamava-se Arã, um caçulinha. E Arã morre, quando ainda eles estavam lá em Ur dos Caldeus. Quando Tera chega numa cidade chamada Arã, ele para, ele não vai mais, ele não desenvolve mais. Então, nós assim, estudando bem esses pontos do trauma, o pai estava preso ainda na morte do filho. O cara não foi mais para frente, não conseguiu desenvolver. Então nós temos pessoas assim que estão extremamente enlutadas, anos a fio, não pioneira mais uma nova profissão, não vai mais estudar, ele morre junto, ele é enterrado junto com o outro. Olha lá. Então você vê que a morte, ela tem-se, até mesmo na nossa colonização pelos portugueses, você vai ver que a morte está entranhada. Nós temos até um feriado nacional para isso, para idolatrar a morte. A morte. Dia 2 de novembro é a
a morte. Né? Então, o pessoal assim idolatra, faz festa, aí vai para o ocultismo, vai para o espiritismo, vai porque quer ouvir a mãe ficar presa ali à lembrança do filho, aí vai lá no espiritismo kardecista para ouvir a voz do filho, para receber uma carta do filho. Só que Deus estabeleceu um limite para isso. Tá? É um padrão. Deus respeita os nossos sentimentos, respeita as nossas dores, mas também tem um limite. Esse ponto é que a gente quer passar. No outro mundo, outra questão para o padrão de Deus é o descanso. É o descanso. Então, assim, o sábado, ele é um dia ou ele é uma pessoa? É um dia ou uma pessoa? Uma pessoa. Quem é? Jesus é o nosso sábado. Ele é o nosso descanso. Ele é o Senhor do sábado. Então, tá, assim, pode soltar ali, não? Está soltando. Tá, aí. Então, o segundo padrão, esse exemplo de padrão que Deus dá, é o descanso. A pessoa precisa ter esse tempo de descanso. Mas o que nós entendemos por descanso? O que é descansar? É uma pergunta. É parar com tudo, assim? Não vou fazer mais nada hoje. O cara pratica o nadismo, não faço nada. Mas aqui assim, Jesus chegaria no sábado. Mas o que é esse conceito bíblico de descanso? O que é isso? Descanso para nada. Assim, pouco do entendimento que eu tenho é descanso. O que é esse descanso? É você parar com coisas. Que coisas? Rotineiras que você levanta, trabalhar lá e dedicar esse tempo no Senhor. Pois é, e como não fazer disso uma rotina também? E por que Eu saio da minha rotina, agora eu vou pegar uma rotina gospel. Domingo eu não faço nada, eu só trabalho para Deus. Isso pode ser também uma rotina ou não pode? Sim. Pode. Então o que é esse descanso? O meu descanso é só no domingo? Não. É quando então? É o dia que no teu padrão de vida. Pois é, mas então o descanso é um dia ou é uma pessoa? É a pessoa. É Jesus, né? Ele não descansa nele. Mas como? Eu descanso. É o meu descanso. Mas o que eu entrego? Pois é, quanto mais vocês cavocar, mais vocês vão se enrolar. Então, o que é o meu descanso? Entenda que quando você vê lá, e Deus descansou no sétimo dia. Então Deus pegou e estendeu uma rede embaixo de uma figueira lá e ficou. Esse conceito de descanso bíblico, ele está muito assim, atrelado à desenvoltura do meu estilo de vida. Entenda que o conceito do descanso nosso é o quê? Fechar as portas, no Netflix ali, assistir e ficar com a perna para cima. Aí 5 horas da tarde eu vou tomar banho e fazer a barra para poder ir para a igreja. Descanse aí. Mas você vai perceber que o conceito bíblico de descanso é diferente. Bíblicos. Então, biologicamente, nós precisamos ter esse descanso, sim. Mas tem gente que diz para até 2, 3 dias de atividade, mas a mente do cara fica como? Acelerada. Tem que tomar fluoxetina, vitamina, né? Os ansiolíticos para o cara frear. Né? Tem pessoas que nem dormem. Qual é o conceito da noite? Descansar, é renovar, né, os hormônios, eliminar toxinas. Você precisa descansar um pouco, né? Mas tecnicamente o corpo para. Não, trabalhando ali, só que num ritmo menor. Biologicamente você precisa parar. Então, existem hormônios, eu não vou falar o nome desse, porque eu não vou falar besteira, mas existem hormônios que eles são produzidos à noite, no escuro. Tem muita gente assim que não consegue dormir. Tem hormônios que são produzidos de dia, claro, que são assim, o sistema do seu corpo para funcionar. Agora, quando você olha lá, descanso, não é que Deus
assim, pronto, fiz tudo o que tinha que fazer, agora eu vou para Bombinhas. Vou descansar para Bombinhas. De Deus, né? Bombinhas é de Deus, né? Então, imagina assim, anota essa frase, você tem que celebrar as conquistas e descansar nos resultados. O descanso é a contemplação daquilo que eu fiz. Então Deus contemplou a criação. Olha o que eu fiz. É lá, a dona de casa lá faz pega aquela receita, faz aquele bolo de fubá delicioso, né? Com creme, com coco e tal. E quando ela desforma o bolo, o que ela faz? Ela contempla. Nossa, ó, ela descansa naquele resultado. Ela contempla tudo aquilo que ela fez. Foi isso que Deus fez. Jesus fala o quê? Meu pai trabalha até agora e continua trabalhando. Tanto é que na Bíblia fala que os filhos só não irão no céu. Então tudo tem um limite estabelecido. Então, é errado eu comer? É errado? Mas se eu comer demais, a Bíblia dá um nome. Qual é? É errado eu dormir? Não. Mas se eu dormir demais, a Bíblia diz o nome de preguiça. A Bíblia diz assim, que um pouco dormindo, um pouco tosquenejando, um pouco descansando, um pouco com os braços cruzados, a pobreza virá como um ladrão. Só que a Bíblia também fala, quem tem iniciativa acaba ficando rico. Então o conceito de descanso está atrelado àquilo que você é em Deus, a maneira que você conduz a sua vida em Deus, do que aquilo que você faz para Deus. Tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. Até a terra, querido, o solo precisa de descanso. Que é o que a gente colocou aqui, né? 6 anos semearás o teu campo, 6 anos podarás a vinha e colherás seus frutos, porém no 7º ano haverá descanso sobre ele para ti. E eu fui dar uma estudada sobre isso, e eu descobri que assim, os agrônomos entendem que esse tempo é necessário para que a terra renove os seus nutrientes. É um negócio assim muito interessante. E eu descobri também, agora não sei até onde isso é um científico verdadeiro, mas para mim faz sentido. Ele falou assim, um dos animais da criação que faz essa renovação de nutrientes no solo é a minhoca. A minhoca. O bichinho que você vê aí, você não dá nada para ele. Mas a minhoca ela tem um papel fundamental na criação. Ela que transporta esses nutrientes. Diz que uma minhoca, em toda a sua vida aí, ela chega a cavar 18 quilômetros de tubo. Então, ela faz, a terra precisa desse descanso. Você precisa ter esse ponto de renovação. E agora, adianta uma pessoa dizer assim, adianta uma pessoa dizer, eu tenho Deus dentro de mim, mas a vida do cara é um frenesi maluco. A nossa dificuldade como conselheiros é fazer a pastorada parar. A Rara vai cuidar da sua vida, vai cuidar da sua família, vai cuidar de você, vai cuidar da saúde. A gente está vendo aí pastores aí chegando nos 45, 47, os caras estão assim com o motor fundido já, quebrado, né? Sofrendo de insônia, com glicose alta, né? Pensamento acelerado, ansiedade, o cara está desgastado, arrebentado. Porque ele entende que não posso parar. Isso é um contexto até mesmo de doutrina. Eu preciso trabalhar para que Deus me aceite, eu preciso fazer para que Deus me ame, eu preciso estar disposto a qualquer hora para que o povo não vá embora. Então esse descanso é a contemplação do trabalho de Deus em nós. Não é se você quiser tirar um dia para isso, fica à vontade. Mas assim, o conceito do descanso não está em um dia, está em viver todos os dias descansado. O que é a ansiedade? A ansiedade é falta de descanso. O sintoma mais clássico de uma pessoa ansiosa é as unhas curtas.
Vai ficar olhando, cara, cuspindo, azul. Está até na carne viva. Vou comer, né? Vou comer. Tem várias fugas, né? Então, eu atendi um rapaz que os sintomas de ansiedade dele foi tão grosseiro que começou a cair o cabelo dele. Aí ele foi no médico, ele falou, não, pode ser falta de vitamina e tal, começou a ir, o cabelo caiu. Mas também o cara estava assim, numa rotação alta, 5, 6 mil giros, que ele não parava. Quando eu falei assim, para um pouco para descansar, ele falou, não, se eu parar a igreja fecha, se eu parar os irmãos vão embora, se eu parar eu não produzo, eu preciso. Eu falei, rapaz, como é que é o teu conceito de descanso? Você fala para, tem pastores assim que você fala para ele, pega a sua família, vai dar uma volta no parque. Não, como é que eu posso fazer coisa dessa? E a igreja, rapaz, a igreja vai continuar lá. Agora, a gente ouve muito assim, o ministério roubou meu pai, a igreja levou minha mãe embora. Então, esse conceito de descanso é um padrão, nós temos que parar. E parar não é errado, não é sinal de fraqueza. E quando você não para, Deus te para. Deus te para. Cara, vem Deus te mostra. É impressionante assim, quando Deus quer parar uma pessoa, vai chamando atenção, e não, então Deus resposta, cara. Não infarto. Fica quietinho. Vai descansar. Vai descansar um pouco. Então, irmãos, a igreja nunca vai ser nossa, a igreja é de Jesus. Quem defende a noiva é o noivo. Então, você assim, entender que você precisa parar, que você precisa descansar, renovar-se em alguns conceitos, isso não é pecado, não. É até um sintoma de inteligência emocional. Tá? Então, Deus estabeleceu esse padrão. Né? Hoje nós estamos em torno do ter e não do ser. Né? Pela quebra desse padrão de descanso, muitas pessoas estão afundando em remédios, vícios e até mesmo assim se matando, julgando aí toda a sua família, perdendo a família por causa disso. E nós estamos lidando assim com muita gente que entrou nesse frenesi ministerial, saúde doida de produzir, de fazer, de abrir. Né? O cara entra assim, na noção do absalão, tem que abrir salão aqui, abrir salão ali, abrir salão lá, né? Estender o ministério, tem que crescer, eu tenho que fazer um monte de coisa. É um ciclo absalão aqui, absalão ali. Tem que fazer. Não é assim que funciona. Você tem que parar. Né? Quem produz, como eu falei ontem, nós só montamos a fórmula. Quem é que dá o resultado? O Espírito de Deus. Ele que faz todo esse fogo. E nós temos que fazer isso. Você vai assim perceber quantas situações reveladoras Deus nos dá quando nós paramos para ouvir. Nós gostamos, a igreja cresce, desenvolve, tem que achar esses limites, tem que achar esses padrões, tá? Nós temos assim, uma agenda muito corrida, então se nós não vigiarmos, se eu não vigiar, eu fico o mês todo fora de casa. E a minha adorável Carol, ela já não gosta dele não. Nós estamos na estrada aí já há alguns anos, demorou uns 2, 3 anos para achar o equilíbrio, porque era briga, porque eu queria fazer, né? Deus produziu que ela para, e ali gerava uma discussão. Né? Até que eu e ela chegamos num acordo, eu aprendi a dizer não, o não é protetivo, né? Não vou, não vai dar, não quero, eu prefiro, já tem assim. Nós recebemos assim, muitos convites de pessoas que querem ser atendidas, querem que a gente vá lá, querem desenvolver. Eu não, né? Eu tenho lá a agenda já até o final do ano, até o final do ano está tudo programado, não vou, quiser só ano que vem, não vou, porque se eu for, eu vou salvar o seu casamento, mas eu vou acabar arruinando o meu, né? Não vou. Então, o não é protetivo.
Então, assim, descanso em Deus. Descansar em Deus. Aquele que nós vimos, falamos ontem, né? Eu assisto diante do trono. Então eu paro e ouço. Eu observo. Então, cuidado para que você não caia nesse erro de ter que Deus encostar você. E quando Deus encosta em você, né, você vai ter que ficar ali. E quando você não se decide, é capaz de você cair da janela para o lado errado. Igual aquele menino Eutico, né, que Paulo pregou, no sobrado. Ele estava na janela, ele não decidia. Ele caiu para o lado errado. Aí se quebrou todo. A dor da recuperação foi muito maior do que assim, a dor da decisão que ele tinha que tomar. Se ele tivesse caído para o lado de dentro, era 1,5 metro ali, não ia fazer nada. Mas ele caiu de 3, 4 metros de altura. Quebrou tudo, aí fica na cama. Aí, né? Então descansa. Descansar não é pecado, não. Tá? Descansar não é pecado. Né? Nenhum sucesso vale o sacrifício da família. Nenhum sucesso vale. Então, um outro conceito que Deus estabeleceu padrão é a autoridade, né, do homem. Tá? Eu quero deixar isso aqui bem claro, que não, eu estou defendendo o machismo. Eu jamais vou fazer isso. Deus coloca os seus papéis fundamentais na família, cada um tem a sua missão. Um homem tem uma, a mulher tem outra. Que fala de uma submissão, uma missão um pouco menor. Tá? Mas o conceito de autoridade, de peso, de respaldo é do homem. Quando o ser humano, assim, o conceito de família, quando o homem sai do seu papel original, já baixa um pouquinho aqui. Quando o homem sai assim, do seu papel original, rapaz, desencadeia uma série assim, de desequilíbrios. Abre a Bíblia lá no Salmo 133. Salmo 133. Abre lá, por favor. Salmo de número 133. Você vai perceber que Deus ele estabelece ordens para que não haja uma desordem. Tá? Então, no Salmo 133, temos uma aplicação assim, bem legal a respeito dessa ordem do conceito de autoridade. Então nós vamos ver ali, Salmo 133. Olha como é bom e agradável viver os irmãos unidos. É como óleo precioso sobre a cabeça, a qual desce para a barba de Arão, desce para a gola de suas vestes. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor a sua bênção e a vida para sempre. Perceba que vem do individual ao coletivo. E para que nós tenhamos assim, esse destravar das bênçãos de Deus, nós precisamos estabelecer essas ordens. Tá? Então você vê que começa na cabeça, desce pela barba vai para a gola, da gola escorre pelas vestes. Então, nós temos assim, eu tenho um pastor que trabalha comigo, ele até é meu conselheiro, meu discipulador, meu amigo pessoal, que é o pastor Júnior de Catanduva. Ele é responsável por uma das bases nossas lá em Catanduva, São Paulo. Ele é assim, a sumidade, ele é uma autoridade assumida. O cara assim, ele é um monstro de envergadura do conceito de família e paternidade. Ele assim desenvolve esse tema. Ele eu costumo dizer que o pastor Júnior, ele se não é um dos, o pastor que mais tem experiência e autoridade nesse campo. Paternidade e família. E ele diz um negócio assim, uma frase muito assim, impactante, que ele diz assim, que a família, ela é assim, um remédio para curar uma sociedade. Se você curar uma família, você consegue curar todas as escalas de governo de uma sociedade. Então, se nós, nós vamos estudar aqui, se nós implantarmos essa cultura correta de Deus no conceito familiar, de autoridade, você vai curar todas as esferas da autoridade, da sociedade. Hoje, assim, uma das maiores fábricas de ateísmo e disfunções familiares estão dentro das faculdades.
São as faculdades. As faculdades, elas têm assim, essa facilidade de desconstruir o princípio original familiar de ordem e decência. Então, é impressionante assim como essa turma aí de faculdade. Você pode perceber que nós temos um estudo sobre isso. Você pode perceber que o menino sai de casa ali com 17 para 18 anos, faz uma faculdade, o cara sai com um conceito. No final do ano, no primeiro ano dele, ele já está com pios, pintou o cabelo, já Deus não existe mais, eu sou eu, meu Deus mesmo. O cara, ou se ele fica numa guerra de conflitos tão grande que a rebelião dele vira rebelde. A menina não quer ser mais menina, o menino quer ser mais menina. Ninguém tem nada a ver com a minha vida. Quando ele chega lá no terceiro ano de faculdade, o cara já vira um ativista, não sabe nem de quê. O conceito, mas você vai ver assim, né, as faculdades. Primeira aula de filosofia de uma faculdade muito conhecida, o professor chegou e falou assim: vocês alunos, a partir de hoje eu quero dizer a vocês que vocês não precisam mais respeitar nenhum tipo de autoridade sobre a vida de vocês. Vocês são autoridades sobre vocês. Então, um professor de faculdade. Então, esse contexto de autoridade, quando o homem ele sai do seu papel original que Deus estabeleceu, ele cria uma desordem tão grosseira, tão assim, destruidora, que até o sistema assim, de um governo social encarece em 37% a 40%. Tem que construir creche, tem que construir o hospital da mulher, tem que desenvolver medicamento para a mulher parar de ser ociosa, depressiva, doente, ônibus para isso, ônibus para aquilo, né? Tem que desenvolve assim uma desordem social importante, porque o cara resolveu sair de casa e se aventurar no mundo. Nós estamos lidando assim com homens que estão chegando hoje na base dos 40, que não sabem nem o que era a vida. Os carros que ele tem na mão dele é do joystick do videogame. Não sabe o preço do custo de vida de quanto custa um feijão, quanto custa manter uma luz, o cara não sabe. E quando casa, assim, que né, se apaixona, né? Onde é que ele fica? Na casa da mamãe e do papai. São os bebês aí de 90 quilos. Que a gente trabalha, tem que, sabe, estabelecer o cara. Os bebês hoje de 90 quilos. Os adolescentes mal resolvidos. O cara está ali. Não, o cara tem assim, medo até de levar o cachorro passear, porque ele não quer assumir a responsabilidade. Você pode ver quando essa rapaziada vem para a igreja, o pastor assim: rapaz, você tem um potencial. Não, pastor, não quero responsabilidade, eu acho que isso aí é demais para mim, deixa eu aqui no meu cantinho. E aí as mulheres começam a assumir o seu papel a um custo muito alto. Muito alto. Quando você vai ver ali a mulherada com problema na coluna, problema no joelho, problema emocional, problema nos ombros, fibromialgia, quando você vai investigar, assim, mapear a vida dessa família, você vai ver que o cara fica lá, deitado no ar, né? E a mulher, né, assumindo o papel, porque assim, física, quando um sai, não tem que assumir. Não existe um vácuo. Um sai, não assume. Aí o cara casa, a primeira briga ali, eu vou com a minha mãe. Né? Esse arroz aí não é da minha mãe, não. Sabe essas coisas? Existe essa desordem. Aí quando dá essa desordem, gera rebelião nos filhos, né? Desgastes emocionais dos filhos, custo alto de vida. Os filhos vão para a droga, vão para a rebelião, vão para a prostituição. As meninas casam cedo porque querem uma figura masculina que biologicamente isso vai entrar dentro dela. Precisa de alguém que me conduza. A mulher precisa de alguém que a conduza, que dê direção, visão, senso de destino, proteção, né? Que sustente emocionalmente, proteja emocionalmente os filhos e a esposa. Mas o cara não, o cara chega no sábado, meio de 11 horas, vai jogar bola, volta 7 horas da noite, enquanto a mulher teve que lavar, passar, cuidar dos filhos, fazer almoço, e se ele chegar e ela não estiver bonita para ir na noite, ele fica bravo. Mas o cara não participa. Aí no domingo, a mulher se cata os 3, 4 filhos, vai para a igreja.
E o bonitão fica lá com as pernas para cima, lavando o carro, punindo o carro, punindo a moto. E vamos com meus amigos. Né? Aí a mulher chega, não tem lá, fica macho, né? Fica com a mão. Mas o cara, assim, ele foge do seu conceito de autoridade. Há um desgaste emocional muito grande. Então, esse conceito de autoridade, queridos, também responde à responsabilidade. Tem muitos homens que eu sou o homem da casa. Tudo bem? Então você faça valer a sua responsabilidade também. Assuma o papel. Quando tem homens assim, que fica até gosto, né? Ele diz assim: você tem que ser mulher sábia. Nossa casa está assim porque você é tola, está destruindo o nosso lar. Tem esses discursos? Eu não tenho. Agora, mulheres, eu vou ensinar um negócio aqui para vocês. Quando o teu maridão chegar assim, você não está sendo sábio. Você diz assim para ele: você não está sendo justo. Porque a sabedoria se desenvolve num ambiente de justiça. E quem oferece essa justiça dentro do lar é quem? O homem. É o homem que oferece. Então, para que a mulher seja sábia, primeiro o homem tem que ser justo. Não adianta os homens aí querer cobrar da mulher um ponto de apoio que ele não oferece. Isso é injustiça. Então, e a mulher, ela tem um poder que ela não usa. Tá? A mulher é o único ser na criação, na tragédia, que recebeu uma promessa. Quando Eva fez o que fez lá no jardim, quem foi que Deus chamou? Qual foi o nome que Deus gritou no Éden? De Adão. E Adão quis jogar para ela aquilo que Deus colocou sobre ele. Quando você vê lá a questão lá de Jezabel, a mulher é uma Jezabel. Né? Só que, queridos, quando Deus levantou Elias, não foi para confrontar Jezabel, foi para confrontar quem? Acabe. O conceito de autoridade estava sobre ele. Ajeita o Acabe e você anula a Jezabel. Mas tu não desce um sarrafo da irmã Jezabel. Irmão, Jezabel não tinha nenhum princípio de caráter com a lei de Israel, porque o Deus de Israel não era o Deus dela. Então Deus não foi cobrar nada dela, ela não tinha nada que oferecer. Para quem que ele tinha? Para Acabe. Então, esse conceito de autoridade, independente se eu sou crente ou não, é bíblico. O homem ele tem que assumir o seu ponto de autoridade e responsabilidade. Mas é impressionante como tem assim, a nossa dificuldade, nosso desafio como conselheiros, não é assim, estudo saberônico, devolver para o homem o papel original que Deus estabeleceu para ele. Coloque o homem no eixo, toda a casa entra. Mecânica básica. Põe no eixo, o pino de centro ali, todas as peças encaixam. Agora, coloca as peças primeiro e tenta colocar o pino de eixo, vai dar problema. Mas a rapaziada aí que é o quê? Vai você, é o seu filho, tá? É o seu filho, olha lá, é o seu filho. Aí a mulher, na ênfase de ter alguém que proteja, o pai vai embora, substitui com o padrasto, aí começa as tragédias. Abuso, né? Molestação, violência. Então, eu lembro de um caso que o cara ele era policial da, não sei se era da rota, do BOP, não sei da onde, um policial cantando. E aí o cara, não, eu matei ele, eu tinha um cara de sem vergonha, as coisas de policial. E aí, só que o cara tinha uma história assim de adultério grotesco. E a fatura chegou, né? Não tinha problema. E aí ele, eu vou mesmo e tal. E aí nós conversando com ele, falei, rapaz, você precisa ir lá, ajeitar com a sua família, conversar com a sua esposa. Está errado o que você fez. Nem assim gosta, nem gosta. Está errado. Não, você é uma autoridade, você conhece o princípio moral e tal. Eu não vou, eu quero ver quem vai ser a autoridade, quem vai me mandar ir. Aí eu já mudei um pouco a versão da conversa. Falei, nossa, como você é macho, hein? Você é macho, corajoso, sou mesmo, tô te encarinhando. E agora, se seja homem, vai mais assunto.
Aí ele baixou a cabeça. Não, pastor, peraí, é assim também. Você não é macho negativo, mas você já olha para subir também. Então esse conceito de caráter está muito deturpado. O caráter cristão, o caráter de Deus na vida da pessoa. Então a autoridade é um padrão que Deus estabeleceu. E isso aqui, queridos, não vai mudar não. Se você não quiser ficar na Nazaré para ouvir isso, você vai para o batismo, o princípio é o mesmo. Se for na Assembleia, o princípio é o mesmo. No presbiteriano, o princípio é o mesmo. Na católica, o princípio é o mesmo. Na humana, o princípio é o mesmo. Não quero dar para as trevas, vou na bruxaria, o princípio é o mesmo. Isso aqui não é não trata de placa de igreja e doutrina. Isso aqui é princípio bíblico universal e não muda. Quem é autoridade? O homem. Quem é responsável por desenvolver toda essa segurança? O homem. Quem é que tem que... A Bíblia diz assim, os quartos de um homem justo se enchem de delícias e riquezas. O tolo, tudo destrói. Na Bíblia se vai achar 3 tipos de pessoas: a má, a tola e a sábia. Então o tolo destrói. O mal, né? Tem pessoas que são tão más que elas servem até para princípio de comparação. Dentro da igreja, tem pessoas que são tolas e más, mas elas estão ali para causar princípios somente de comparação. Então, uma vez eu conversando com um rapaz, a gente até teve um desgaste ali, discutindo um pouco, dentro da igreja, na igreja, ali, não sei o que lá, eu conversando, ele começou a engrossar a voz, e eu tenho 1,94 m, então meu prazo de validade demora um pouco para vencer. Aí até que eu percebi, até que está fazendo, eu vou fazer. E aí, quando eu assim, fui revidar, eu fui ser um pouco mais rígido com ele, eu dei uma segurada, e eu disse assim para ele, falei, camarada, deixa eu falar para você, é bom que você fique na igreja. Esse tipo de pessoa igual a você é bom que viva. Por quê? Porque você é o tipo de padrão de como não se deve servir a Deus. Fica aí. Deus se percebe aqui porque você serve de padrão. E como não se deve servir a Deus? Como que eu discuto com uma parede católica? Colocando a régua do lado. Então, fica aí que você vai ser contra isso. Você vai ser muito usado por Deus para mostrar para nós como não se deve servir a Deus. Fica aí. Paulo, esse conceito de autoridade, de caráter, Deus não tem. Amém? Amém? Tudo bem até aqui? Então vamos lá. Então, nós usamos esse quadro do mapeamento, o campo da herança, o campo da responsabilidade, o campo do território. Tá? Esse quadro você vai ver nos livros do pastor Costa, o padrão de aconselhamento. Tem até ali atrás. Tá? Você pode comprar também na editora Jucu. E nós vamos começar aqui com a primeira herança. Tá? Então, primeira herança, a herança da concepção. Tá? Então, Deus estabeleceu um padrão para que nasça uma criança na face da terra. Aonde é o correto uma criança nascer? O que tem que ter? Quais são as bases para que Deus estabeleceu para que uma criança, uma vida, uma geração comece? Tem que ser aonde? Dentro da aliança do casamento. Tá? Deus criou o sexo civil e chamou de casamento. Então, o primeiro ponto para eu desenvolver o conceito bíblico de concepção tem que ter esses 3 pontos, essas 3 áreas. Uma santidade sexual, as leis do casamento e as alianças desse céu. Então, o que é uma santidade sexual? Vamos desenhar isso aqui para vocês. Não sei se isso existe, claro que existe. Qual é o conceito correto da primeira experiência sexual? Tem que ser aonde? Não é no motel, não. A pessoa, assim, o casal tem que ter a sua primeira relação sexual onde? Depois do casamento. Correto? Eu preciso ser crente para entender isso? Não. Acho que até a rua do Balaão disseram isso. Que para o correto, moralmente correto, para que me evite problemas futuros, a minha virgindade, a virgindade da moça e do rapaz, tem que ser perdida ou consumada onde?
na noite de núpcias, que é posterior ao casamento. Então, todos casaram assim? Não precisa responder, não. Todos casaram assim. Esse conceito de santidade sexual, tem uns que levam para os extremos, né? São os freiras, tem até uma frase, né? Vou casar com Jesus, nunca mais vou ter ninguém, não quero ter ninguém. Antigamente até os colégios assim, de freiras eram internatos, né? O pai antigamente, você está muito rebelde, menino! Aí levava lá para aqueles colégios de freira, ficava lá anos lá, né? Isso mudou um pouco, mas você pode reparar assim que hoje você fala assim do conceito da virgindade, até demodê, né? Isso não existe mais. Hoje você fala da lei do casamento, que tem que ter a bênção dos pais, a bênção de Deus, a bênção civil, né? E a bênção sexual, que é esse conceito da virgindade, não tem. Não, vamos se juntar. Se não der certo, separa. Então, esse ponto de santidade sexual, abre a Bíblia lá em Êxodo capítulo 20, verso 2. Êxodo 20, verso 2. Abre lá. Êxodo 20, verso 2. Os 10 mandamentos. Abre lá, por favor. O que diz aí? Honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongues os dias sobre a terra. Para que te vá bem. É o primeiro mandamento com promessa. Então, o que é esse conceito de honra? A grosso modo, assim, bem na raiz, é você respeitar, né, o posicionamento dos seus pais sobre você. Ou seja, a sua primeira relação sexual tem que ser no casamento. Isso é honra. Honra. Mas boa parte da nossa história, da rapaziada, faz até rifa. Quem vai ser o primeiro? Tem meninas que rifam a virgindade na internet. Como é que elas vão fazer? Aí fica sob aquela pressão, você já é. Não sei se já chegaram a ter amigos que você não vê faz muitos anos ali, 5, 10 anos, aí você encontra o cara, nossa, você está casado ainda? O ainda dá um ar de que ainda está com a mesma mulher? Sim, pode cuidar. Não, deve enjoar esse negócio. Então, aonde, assim, você perdeu a sua santidade sexual? Perceba que a área sexual é algo assim tão espiritual, tão poderoso assim nos seus efeitos, que até mesmo o local e a pessoa com quem você teve a sua primeira relação influi em muitas das suas decisões e da sua vida. Pensa em uma menina que perdeu a virgindade no estupro, ou a moça que perdeu a virgindade com o pai, com o tio, uma aposta, dentro de um terreiro, de um banco, dentro de um motel, dentro de um carro, no meio do mato. Aonde você, aqui já começa a primeira herança, que é a herança da concepção, é como começa o projeto de vida de uma pessoa. Já se ele começa com os fundamentos corrompidos, nós vamos ter problema. A fatura vai chegar. É impressionante assim, como Deus ele acerta as contas. Então, o conceito de honra aos pais, ele é tão poderoso que eu não preciso ficar crente para entender isso não. Lembra a história de Sansão? Qual foi o princípio que Sansão quebrou? Desonra aos pais. Ele foi casar com a prostituta, ela está linda. Não, ele desonrou os pais. Quando ele desonrou os pais, querendo casar com uma mulher que não era da tribo dele, ele condenou a família da mulher. Os filisteus foram lá, mataram todo mundo e queimaram. Aí ele deu a lei da retaliação.
Ele foi lá, amarrou lá 300 raposas, pôs fogo no rabo da raposa, soltou na colheita dos filisteus, causou uma tragédia. Os filisteus já se revoltaram, foram atrás dele. Ele acabou dentro de uma caverna subterrânea, chorando, né? Todo, ninguém me ama, ninguém me quer. O próprio povo dele amarrou ele, entregou ele para os filisteus. Ele foi lá, soltou as cordas, matou todo mundo com uma queixada de jumento. Aí ele fugiu uma cidade lá dos filisteus e foi afogar as mágoas dele aonde? No prostíbulo. Olha o rastro de tragédia desse cara. Aqueles homens não ouviu mais. Lá ele conheceu Dalila, brincou no colo do pecado, até que ele acabou sendo cego, morrendo novo e tirando o emprego de uma mula. Quem desonra os pais fica cego e morre cedo. E tem o trabalho de uma mula. Está lá na Bíblia. A mula saiu e ficou empurrando a mão lá para morrer. Quem desonra os pais morre cedo. A desobediência aos pais. Independente se o pai é alcoólatra, é crente, é corintiano, independente disso. É verdade. Amém, igreja? Além do casamento, né, tem que ter essas 4 bênçãos. Bênção dos pais. Irmãos, o conceito de bênção. Tá? O que é você abençoar alguém? É você destravar um talento natural, potencializando ele para o futuro. Eu te abençoo. Se você for estudar os conceitos de bênção de Jacó, os 12 filhos dele, lá em Gênesis, me fala, mas acho que é 41, 49, você vai ver que tudo aquilo que ele orou sobre os filhos, potencializou. Tudo aquilo. Então, o conceito de bênção mãe, bênção pai, rapaz, isso é um conceito bíblico que destrava assim, os potenciais do filho. Eu tenho 40 anos, a minha mãe tem 66, 67. É desse tamanho assim, dona Sueli. Eu chego para ela e falo que bênção. Ela me liga, bênção. Antes de eu dar paz, bênção, mãe. Ah, Senhor, bênção, meu filho. Chego para a minha pastora, a pastora Cícera, o pastor Clóvis, que são os tios da Carol. Eles não são meus tios de família, assim, eu sou agregado, fui enxertado na videira. Mas antes de eu dar a bênção, pedir a bênção, antes de eu dar a paz como pastor, bênção tia, bênção tia. As tias delas, as minhas tias, bênção. Isso é bíblico. Você fala bem dos antigos, né? Bênção. Então a bênção dos pais sobre um casamento é o pai, eu te abençoo para casar. Eu te libero. Tem muitos casais que estão enfrentando problemas ali há anos, porque não foi lá, fugiu para casar. O pai não quis. Você não entende o nosso amor. Né? E foge, pula a janela, vive anos aí se arrastando. E aí quer que o filho honre ele depois que ele casa, né? Quer que o filho honre. Só que a lei, queridos, é a seguinte: para que eu seja um bom pai, eu tive que ser um bom filho. Deus não inverte a lei do processo. Quando você quebra a lei do processo, você pode até não chegar lá, mas você não vai permanecer. Então, a bênção dos pais do casamento. A bênção civil tem que ter um documento dizendo que você está casado. Não é contrato de união estável, isso não. Todo mundo assinando com as testemunhas no cartório, certidão de casamento. Né? Aqui, ó, casei. Tá? Tem que ter a bênção sacerdotal. Preferência, assim. Lógico que a gente não está questionando aqui o conceito de você. Eu casei na igreja católica há 30 anos. Eu tenho que casar na evangélica também? Não, não estou falando isso. Estou falando de pessoas que casaram em terreiros, né, casaram escondido, casaram com o princípio errado. A bênção sacerdotal de Deus, assim, o princípio de Deus da Bíblia, ele tem que estar entranhado nesse negócio. E a bênção sexual, a área sexual tem que ser aonde? Dentro do casamento. E por fim, as alianças de sangue.
O sangue é um elemento que ele aciona muitas, assim, starta muitas situações no mundo espiritual. Tá? E quando se trata da concepção assim, de uma criança, envolve sangue. O ato sexual é uma trocação de sangue. Uma aliança de sangue, de palavras, até mesmo assim. Você pode ver que tem, geralmente assim, as meninas, né, elas são muito iludidas por essa rapaziada. Não é? O cara chega a menina se apaixona lá, né, pelo bonitão da escola, né? Todo bombadinho, todo Johnny Bravo, não tinha aquele desenho do Johnny Bravo, né? Aí ela consegue lá o cara, e aí o cara diz assim: você me ama? Aí a menina diz o quê? Nossa, eu te amo. Tenta dar uma prova. Aí o cara diz assim: então me prova que você me ama. Não, mas a gente já está aqui e tal. Não, eu já apresentei você para os meus pais. Não, eu quero algo só nosso. Algo só meu e seu. E a menina iludida faz o quê? Vamos dar um jeito. Aí o cara fica pilhando a menina, pilhando. Você não vai, a fulaninha lá também diz, não sei o quê. Aí a menina diz, nossa, você não me ama. A gente pegou muito assim, né, muito camarada sem vergonha assim. E aí, então tá bom. Aí, um belo dia, os pais vão passear, né? Vamos, Chiquinha. Não, mãe, eu estou disposta hoje. Quero ficar aqui. Vou ficar vendo filme. Aí leva o Joãozinho, o menorzinho, né? O menorzinho que é leva o menorzinho. Aí ela corre lá. Amor, pai não está mais aqui. Vem. Aí o bonitão vai lá, escova o dente, sai correndo, chega lá todo bonitão, puro, ela vai ver se as vizinhas não estão olhando e tal, fecha as cortinas, fala, ai, te amo, tal, e aquela Deus amor. Precisa de quanto tempo? 10 minutos. 10 minutinhos. Aí depois a mulher assim, era mais emotiva, né? Quer ficar abraçadinha, passando a mão no cabelo, tem que sair, o teu pai vai chegar, e aí o cara vaza. Né? E aí ela chega na escola, né? Segunda-feira, sorrisão, a mulher não sabe disfarçar, né? Sorrisão, mas ela não tem que contar para ninguém, porque ela perdeu a virgindade, sangue, luz, aquele negócio dela pega o lençol, enrola, joga lá e esfrega, aí sabe a coisa, esconde, vai pede fogo, e tem que apagar. Aí a mãe chega, oi mãe, ela lava a louça, ela passou pano na casa, ela deu banho no cachorro. Nossa, como você. Pois é. 10 minutinhos. O tempo passa, né? 40 dias depois, né? A mãe olha assim para ela, assim, filha, está tudo bem com você? E ela diz o quê? Sim, mamãe, tudo bem. Ela assim vai e não aguenta contar para a amiga. Aí a amiga diz, meu Deus. E quem descobre que ela fica grávida? A avó. A avó que sabe que ela ficou grávida. Pronto, está feita a tragédia. Então, veio a criança, aí vai contar para o cara, não é meu. Pronto, a tragédia. Então, esses conceitos que Deus colocou do casamento, da aliança de sangue, do respeito, é protetivo. Protetivo. A concepção de uma criança dentro desses princípios são protetivos. Mas nós queremos fazer o quê? Eclesiastes 7:29. Deus fez as coisas tão simples. O homem veio e faz o quê? Destrói. Então a Bíblia aceita esses 4 tipos assim de aliança de sangue, que é a mãe com o filho através do cordão umbilical, é uma aliança de sangue. A mãe com o filho através do nascimento da criança, tá? O casamento, o sexo dentro do casamento é aceitável, esse sangue, essa aliança de sangue, esse princípio espiritual, e de Cristo com a igreja. Fora desse quadrante, é problema. Estou dizendo que é demônio, estou falando que é problema. Começa a ter problema. Porque os limites que Deus estabeleceu
têm que ser respeitados. Deus está dizendo assim, não é que eu quero ser quadrado, não. Espera, faça a coisa correta. Faça a coisa correta. Amém? Tá? Quando esse princípio é quebrado, vem os problemas. Então, nós temos aqui bastardia, tá? Rejeições, abusos de diversas formas. Isso vai começar a acontecer. Problemas de personalidades, as psicopatias, as desordens emocionais, abandono, desordem na área sexual, explorações até mesmo de demônios, nesses princípios, abortos. A menina engravidou, tem que tirar. O pai, assim, eu lembro que eu atendi uma moça que ela foi procurar emprego, e aí o cara da loja lá estuprou ela engravidou. O cara usou de má fé. Aí o pai soube que a menina estava grávida, levou a menina lá para outro canto da cidade, escondeu a menina até a criança nascer. Foi uma desordem, foi traumas em cima do trauma. Então foi uma menina de 13, 14 anos. Uma menina de 13, 14 anos está preparada para ser mãe disso. Mas quando você vai olhar para trás, você vai ver que a mãe dela teve esse tipo de problema, a avó teve esse tipo de problema, essas desordens, esses abusos nessas áreas. Gera o conceito de bastardia. Bastardia não é o filho do amante ou da amante. Bastardia é toda criança gerada fora da aliança do casamento. É bastardo. Tem dificuldade de ficar em Deus, tem dificuldade de desenvolver uma vida assim, contínua de qualidade. O bastardo. Parece que tem uma força que está sempre tirando ele do centro da vontade de Deus. A vida dele, assim, em algumas áreas são forçadas, é debaixo de muito esforço, volte e meia tem aquelas crises de ninguém me ama, ninguém me quer, eu não existo, por que eu estou aqui? Crises de fé, crises espirituais, crises emocionais. É uma pessoa extremamente, em alguns pontos, carente, tem sempre que estar com alguém perto, junto. Quando você vai ver esse princípio aqui da concepção familiar. Então são esses sintomas, essa sintomática, problemas de desordens, abusos, não só o sexual, mas abusos morais, violências. Essa criança começa assim vai para a igreja, abusam moralmente dela, vai para o trabalho, ela sempre está sendo pressionada, abusada, com os amigos abusam dela moralmente, tiram dela aquilo que é dela por direito. Ela faz uma prova, ela tira 9,5, o professor, não, vou tirar só 9 porque você conversou e não sei o quê. Sabe essas injustiças, esses abusos, até o ponto de gerar primeiro um abuso sexual. Cair na mão aí de um tio malicioso, cair na mão de um primo sem vergonha, começam a mexer, a aproveitar essa desproteção espiritual e moral sobre a vida dessa criança. Desordens na área sexual, abandono. Descobre que está grávida, o pai vai embora, o avô da criança manda a menina embora, ou ela diz, eu vou criar essa criança com meu sangue, ninguém tem nada a ver com isso. Aí vira um princípio de rebelião, brigas, então é um negócio assim grosseiro. Abortos, explorações demoníacas, de repente essa criança, consagra essa criança para Iemanjá, para Omulu, para Aparecida, para Nossa Senhora das Dores, Nossa Senhora do Bom Parto, Nossa Senhora da Luz, Nossa Senhora do Desatador dos Nós, Nossa Senhora das Tragédias, e vai! Pega essa criança, leva a foto dela lá na gruta, não sei de quem, enterra lá, leva lá na Maria Coelho, no cemitério, lá, deixa lá, ela vai cuidar da criança, é a madrinha da minha filha. Essas tragédias. Quando você quebra esse princípio da concepção, só porque você resolveu 10 minutos ter um prazer antes do casamento. Eu estou falando de um conceito mais raso. Você conhece uma pessoa que teve uma vida de condições